Pedro e Arrascaeta talvez não consigam jogar juntos algumas das partidas, especialmente contra equipes que constroem desde a defesa. Não são tão raros esses times, então não devem ser tão raras as partidas em que Felipe Luiz deve utilizar um ou outro. Somada a essa informação, a essa notícia, surge uma outra notícia dando conta de que o Flamengo vai atrás de 2 pontas de força, com mais vitalidade e mais porte físico. Será que elas são notícias complementares ou são notícias diferentes? Eu enxergo como complementares, especialmente porque eu já te falei em vídeo anterior sobre preparação física, qual é a complexidade de ser ponta ou meia aberto no futebol atual. Eles são os jogadores que mais se desgastam e mais percorrem distâncias em alta intensidade. Os famosos picos de velocidade, sprints, são os caras que mais executam sprints no futebol mundial. Por isso que quase todos os técnicos do futebol mundial, que são de times pressionantes que marcam alto, trocam os seus pontas no intervalo. E é por isso que todos os times têm utilizado jogadores de cada vez mais força. Quem o Flamengo tem para essa função? Cebolinha, que joga uma e lesiona duas, infelizmente, apesar de sua qualidade. Tem o Luiz Araújo, que nunca aparece bem fisicamente o suficiente para ser titular, ao menos nessa temporada, embora seja um cara de aptidão física, aparentemente teve uma lesão grave na temporada anterior. Michael, esse sim um jogador de alguma força, mas um porte físico menor. Plata, um jogador extremamente forte, um cara que se adapta 100% a esse modelo, né? O meu Gonçalo Plata. E os outros são basicamente ali caras mais meias. O Gerson, que é um azogue, mas é uma característica de meia. Não é um cara que vai dar tanto pico em alta intensidade, até dá, mas que a aceleração dele talvez não seja tão rápida quanto a do Plata, por exemplo. Você pode acompanhar esse vídeo inteiro aí, vou deixar aqui no banner, tá? E esse debate me fez lembrar de um célebre momento da TV brasileira. E o Pedro é o centroavante dos tempos de hoje. É o centroavante, é o Cavani. Então, é o Lewandowski? 22. Ele é melhor que o Lewandowski. Começamos com tudo aqui, hein? Melhor que o melhor jogador do mundo, então, no momento? Eu acho. Na última temporada? Então, somado a isso ao fato do Felipe Luiz ser apaixonado pelo Hansi Flick, com razão, né? Eu vou dar uma olhada em como tem jogado o Leva. Afinal de contas, ele joga num time que tem alguns meias e que tem pontas também muito protagonistas. Será que esses pontas fogem a essa regra ou será que não? Vamos olhar tudo isso nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês! Deixa o like, se inscreve no canal aí que a gente tá prestes a alcançar os 85 mil inscritos. Vão faltar 15 para nossa meta anual dos 100 mil. Na verdade a meta era no semestre, só que eu já vi que vai flopar, então eu tô inventando que era anual. Então se inscreve no canal aí pra gente, porque cada vídeo aqui dá um trabalho pra fazer. Só que eu nem vejo o tempo passar porque eu amo isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos entender como é que o Felipe tem tentado marcar os seus adversários quando ele tá com a dupla em campo, né? Arrascaeta e Pedro juntos em campo induzem um tipo de marcação em que o Pedro fica o tempo inteiro meio que protegido, né? Não sei se é exatamente protegido a palavra, mas ele fica ali mais marcando o jogador que se movimenta menos, especialmente quando o time tenta subir pressão individual. Isso faz com que o Arrascaeta tenha que dar aquele deslocamento que um ponta dá. Notem como ele está simétrico ao Gerson nesse lance. E ele vai ser um dos campeões das distâncias em alta intensidade, dos picos, dos sprints, né? Seja lá como seja a tecnicidade para falar isso. E nesse jogo, isso é informação, o Arrasca bateu o recorde dele desde 2019. Tá? Em desempenho físico numa partida pelo Flamengo, tá? Então, você pode ver que tá totalmente relacionado à presença do Pedro. E o Pedro um pouco mais protegido, marcando ali o volante. A marcação bem executada, era primeiro tempo ainda, o Cruzeiro não conseguiu sair jogando. Aqui notem como isso era um padrão, e o Arrasca sendo obrigado a dar essas explosões várias e várias vezes no jogo para o Pedro ser, digamos assim, preservado.
Já contra o Bahia, o Felipe optou por segurar o Pedro. E ao segurar o Pedro, quem é que ficou protegido? Arrascaeta, tá? O que é o mais normal, o mais comum em times que tem um atacante, um centroavante que consegue marcar alto com maior intensidade. E notem como o Bruno Henrique jogou exatamente à direita do ataque, tá? Mais à direita do ataque. Isso tem muito a ver o quê? A tentar ter um cara que marque com maior aceleração do que o próprio Gerson. O Gerson começou o jogo naquele setor, mas notem como quem vai dar o primeiro combate do jogo a partir de uma pressão alta vai ser o Bruno Henrique. O Gerson até dobrava a marcação ali naquele momento. Notem aqui como, não sendo por um tiro de meta, o Bruno Henrique vai fazer essa pressão mesmo quando o Luiz Araújo estiver em campo, largando esse homem centralizado pro Arrascaeta, que não estava exatamente ali naquele momento. E o Michael vai fazer ali essa pressão mais alta também, ele que tem uma boa força e ótima aceleração. Tá? Aqui, um dos maiores perigos, tá, gente? Por quê? Porque a gente olha muito a marcação alta, a primeira marcação. Ali a solução seria relativamente simples, que era o quê? Você muda a sua marcação de individual alta para zonal alta, como o Tite tentou fazer, só que a marcação zonal alta, ela não desgasta mais esses caras da frente, mas ela desgasta mais o resto do time inteiro e ela diminui o número de ciclos de posse de bola da tua equipe. Deixa eu explicar um pouco melhor antes de ir para esse lance. É matemática, vem comigo. A gente vem com o time que pressiona alto e o adversário vai conseguir dar menos toques na bola, porque essa pressão alta individual vai manter todo mundo teoricamente marcado. Logo, você consegue reter menos a bola porque não tem ninguém livre no campo de jogo, né? Então, você vai trocar menos passes e se você acertar ou se você errar, você vai perder essa bola ou finalizar a sua jogada com menos passes, uma vez que está todo mundo apertado. Uma vez que você faz a marcação zonal, sempre vai ter alguém livre. Porque por zona basta um adversário puxar um jogador que, como a zona não vai acompanhar só um jogador, esse jogador sai para fora desse bloco e gera superioridade numérica na construção, seja na construção média, seja na construção inicial ali. E aí isso faz com que o outro time consiga progredir em campo. Quer um exemplo de time que defende bem zonal? O Bahia do Ceni defendeu muito bem zonal o Flamengo e teve menos a bola do que o Flamengo, tá? Ou seja, se o outro time sabe jogar bola e você decide fazer essa marcação zonal nele, ele vai ter mais conforto para trocar passes. Embora você suba com a sua zona inteira, você vai demorar mais até para reagir em zona. Afinal de contas, para um ser humano reagir, basta ele decidir. Mas para 10 reagirem, isso demora um certo ato reflexo, né? Então isso gera um negócio que a gente chama até de efeito mola. Uma linha reage, a outra linha entende que a outra reagiu e reage em seguida. Isso às vezes deixa os times até espaçados. Não que a marcação individual também não possa deixar times espaçados, porque ela pode ser manipulada, tá? Então se você vai deixar o adversário mais tempo com a bola, quem é que vai ter menos a bola, tendo em vista que só tem 2 times em campo? Você. E aí, você quando tiver a bola, vai ter o teu tempo de estar com a bola. Só que você vai recuperar a bola menos vezes. E vai ser, assim, um time menos pressionante. Times que faziam isso? Time do Tite, tá? E fez muito bem durante um período que teve perna. Por quê? Porque isso não desgasta só os 2, isso desgasta os 11. Isso faz com que muito mais vezes o próprio Arrascaeta, que tá tendo que marcar alto, vá ter que marcar baixo. Só que isso sim fazia dar certo a dupla Arrascaeta e Pedro. A gente falou sobre isso aqui no canal várias vezes, no ano passado e nesse ano. Inclusive eu entrevistei aqui no canal, no Área Técnica com Falso 9, o Kleber Xavier, que era auxiliar do Tite no Flamengo e hoje é técnico principal do Santos, né? Então assista, esse foi o último Área Técnica, tá um tempo parado, mas eu tô guardando coisa boa pra vocês. Assista aí, vou deixar aqui em cima, você vai chegar na parte em que eu falo sobre Pedro e Arrascaeta juntos e ele dá uma opinião muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Então, vamos voltar. Como eu estava falando para vocês, no momento que o time adversário já está em progressão, que é essa segunda fase de construção, você, se não tiver um desses 2 atacantes ou os 2 atacantes muito ativos, você não mantém a bola coberta. E notem como o adversário coloca 5 jogadores numa linha de 4 do Flamengo. Se o Flamengo não tiver esses caras muito ativos, o que vai começar a aparecer? Espaço para passe por dentro. E se aparecer o espaço para passe por dentro, vai acontecer um domínio territorial. E aconteceu em vários momentos no jogo contra o Cruzeiro e no jogo contra o Central Córdoba, um time fraco.
tá? Por quê? Porque os passes em profundidade não eram bloqueados ou protegidos a ponto de ter que se tornar um passe lateral, como o Bruno Henrique fez aqui. Ele vai pra cima e vira um passe lateral. O cara tava olhando pra profundidade, mas não passa na profundidade, porque o Bruno induziu o passe lateral a partir da sua marcação alta que manteve a bola coberta. Bola coberta é quando o cara que vai passar tá marcado, tá com a profundidade marcado. Bola descoberta é quando a profundidade está livre, e aí a tua defesa tem que recuar. Se a tua defesa recuar, você vai ter menos a bola, tá? Então, esse é o problema, tá? Esse é o problema. Aqui notem como, de novo, numa segunda fase já, numa construção mais média, o Bruno Henrique e o seu senso de urgência vai conseguir, a partir dessa marcação mais individual por setor, ele vai conseguir gerar o senso de urgência no adversário e o resto do time vem junto, né? E o adversário vai perder a bola. Agora vai começar a fazer sentido aquela frase do Luiz Roberto. Por quê? Porque eu fui lá ver como é que tá jogando o Lewandowski, né? Você já tava achando estranho eu não ter chegado nessa parte ainda. Pois é, o Barcelona tem uns caras bons ali, vamos combinar, né? E os dois melhores jogadores da temporada jogam lá, Rafinha e Lamine Yamal. O Lewandowski, com eles, o que ele fez? E esse jogo, o Barcelona não é um time que se defende bem, mas nesse jogo ele se defendeu muitíssimo bem. Ganhou por 4-0 do Borussia Dortmund, numas quartas de final de Champions. Acho que tá bom, né? Então, o que aconteceu aí, tá? O que aconteceu aí? O Lewandowski, pra poder jogar, ainda mais que é veterano, embora seja um cara que tenha sido na carreira muito mais móvel do que o Pedro, né? Sem desrespeito ao Pedro, pelo amor de Deus, né? Nós estamos comparando com o Lewandowski, né? Já eleito algumas vezes o melhor do mundo por algumas instituições diferentes. Para comparar ele tem que ser até, enfim, meio ufanista, digamos assim. E aí, notem como o Borussia tá saindo com 4. E o Barcelona tem os 3 caras ali. Olhem que o Lewandowski tá marcando. Tem alguma coincidência? Claro que tem, né? Claro que não é coincidência. Então o Lewandowski tá marcando o primeiro volante, que fica à frente daquela saída, para sustentar aquela saída. E o Lamine Yamal tá cada um com 2 referências nesse momento, né? Nesse momento o Lamine Yamal e o Rafinha estão marcando tanto o zagueiro pelo seu lado, quanto o lateral do seu lado. E notem como o Fermin, que é o meia desse time, era o meia desse time num 4-2-3-1, estava ali para fazer uma marcação já de uma segunda linha, só que muito próximo do Lewandowski, né? Ele era o segundo cara mais avançado do corredor central. Aqui ele baixa, porque o Lewandowski não subiu no goleiro, não subiu em nenhum atacante, e aí nenhum zagueiro, e ali ele vai baixar. Olha como ele já tá longe do gol, né? Olha como ele já tá longe do gol, o meia avançado, a Arrascaeta do time deles nesse jogo. E aí o que vai acontecer? O Barcelona, a partir do passe para um dos jogadores ali laterais, o Rafinha toma a decisão de ir nele. Isso já faz com que o Baldé também suba, o Pedri suba, o Lewandowski fique, porque a ideia é movimentá-lo pouco, e o Fermin vai baixando. Notem como o Fermin agora, ele é o jogador mais recuado entre esses últimos 7. No meio de campo atrás dele, só o De Jong, tá? Nesse momento do jogo. Só o De Jong estava atrás dele nesse momento aí. E aí, isso vai gerar uma dificuldade para o Borussia sair e o Borussia vai perder a bola. Aqui vamos ver uma situação um pouco diferente, porque a bola tá rolando, né? Ela tá na mão do goleiro, então não é um tiro de meta. O Lewandowski tá ali e o Fermin atrás dele. Notem como o Fermin pegou aquele jogador que estava sendo marcado pelo Lewandowski. Por quê? Porque é um outro contexto do jogo, né? E aí, o Lewandowski tá meio que dividindo a atenção entre o goleiro, se o goleiro sair com a bola no chão, e também o primeiro volante que fica atrás dele. Enquanto o Fermin tá dividindo a atenção entre esse jogador que é marcado pelo Lewandowski e o jogador atrás dele, que é o meia do time adversário, que se deslocou para chegar ali nas costas dele. O que vai acontecer? O resto dos laterais está encaixado e aí o goleiro faz a escolha dele e cada um se define rapidamente. O Lewandowski fica se deslocando menos e o Fermin vai tanto se deslocar também um pouco menos do que o Arrasca tem feito. Por quê? Porque os pontas de força estão lá. Notem como o Rafinha e o Yamal, com muita explosão, cobrem a bola, enquanto Fermin e Lewandowski estão no corredor central. Qual que é o prejuízo pro Fermin? O prejuízo pro Fermin é que ele fica cada vez mais longe do gol. Mas esse prejuízo, ele acontece sem a bola, né? Com a bola, isso melhora bastante para ele, né? Porque com a bola, ele consegue fazer a melhor função dele e o time que marca daquele jeito, ele acaba ficando mais vezes com a bola. E aí, o Barcelona tá com o time todo organizado para atacar, o Rafinha aberto
pelo lado esquerdo, o centroavante ali posicionado, no momento com bola o Pedri avança, né, porque na organização ofensiva o Barcelona não avança tanto os laterais, o que obriga que um dos médios volantes, ali no caso o Pedri era o segundo volante nesse jogo, tenha que avançar, é diferente do Flamengo, e ali o Fermín tá alinhado ao Pedri, mas só durante a progressão. Quando a jogada for avançar para a profundidade, notem como o Fermín vai ser o jogador mais avançado do time, inclusive. O Lewandowski vai fazer ali a dupla com o Fermín, porque esse meia avançado é basicamente um segundo atacante com bola, e ali, na hora de entrar na área, na hora que o Rafinha, com muita força, a mesma força que ele usa para marcar, ele também tem para atacar a profundidade, na hora que ele tá atacando a profundidade, o Fermín vai correr em diagonal justamente para puxar a marcação dos dois zagueiros que ficam, do lateral do lado oposto e do zagueiro do Dortmund. Isso vai abrir a frente da área pro Lewandowski / Pedro finalizar, e ele vai até perder esse gol, mas normalmente seria a caixa. Notem como são escolhas caóticas. Para poder privilegiar o Lewandowski, o Hansi Flick precisou fazer o Fermín ficar longe do gol. Mas a escolha caótica nem era pelo Lewandowski, a escolha caótica era porque ele sabia que ele podia contar com os pontas, seja na intensidade do jogo da profundidade, seja na pressão sem a bola, com muita explosão e aceleração. Isso ele acabou mudando de ideia, e o Lewandowski foi barrado pelo Ferran Torres. Alguém em sã consciência acha que o Lewandowski é pior do que o Ferran Torres, com uma perna, com 50 anos, com 80 anos? Não é. Mas por que o Ferran Torres ganhou a posição? Pelo mesmo motivo que o Bruno Henrique jogou e o Pedro não, no jogo contra o Bahia. São verdades inconvenientes que técnicos muito ofensivos também precisam tomar, e nem isso fez com que o Barcelona tivesse uma boa defesa. Afinal de contas, nas bolas longas, a Internacional acabou com o Barcelona, especialmente no fim do jogo. Então, você ter aquele cobertor curto, aquele clichê do cobertor curto, mas mais do que isso, você precisa sim fazer escolhas caóticas, e o Flick, tão admirado pelo Felipe, precisou fazer as dele. Ora, por manter o Fermín, que era esse meia mais avançado, tendo que recuar mais em campo, mas protegido no momento sem a bola, para poder recuperar facilmente, ora, tirando o Lewandowski do time. No momento, o Felipe tira o Lewandowski do time, tira o Pedro do time. Por quê? Especialmente porque ele não tem esses pontas que o Flick tem. Não tô falando da qualidade, nem vai ter nessa qualidade, mas ele vai ter nessa força. Se ele tiver um outro Gonçalo Plata, por exemplo, ele vai poder usar os dois, desde que o Arrascaeta tope em ficar recuando no campo durante a organização defensiva. Acho que ele topa, até porque isso vai exigir que ele se desloque menos e exigir que ele faça menos sprints e corridas em alta intensidade. E se o time recuperar a bola rápido, ele vai ter a bola rápido mais vezes, e aí, a partir de ter a bola, o Arrascaeta vai estar ali para poder construir e entrar dentro da área, sendo até o cara mais avançado do time em alguns momentos, tal qual eu mostrei para vocês o Fermín fazendo. Fez sentido para vocês? Se não fez sentido, contrapõe aí com o argumento, tá bom? Muito obrigado e eu fui! Pô, se tu não te inscrever no canal depois dessa, eu não sei mais o que eu faço contigo.